Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 25 de fevereiro, quinta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar um pouco dos destaques aqui no Brasil, lá fora. Vamos falar um pouquinho de resultados, saiu Ambev, Vale também. Falar um pouquinho de fluxo aqui na casa. Mas para começar, principalmente na parte doméstica, né? A gente saíram alguns dados ali de taxa de desemprego, confiança também. Na agenda também tem dados de arrecadação, dados fiscais, mas para comentar tudo isso no detalhe, eu vou chamar agora Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, vários indicadores, tanto domésticos quanto no exterior. Começando pelos indicadores de fora, 3 indicadores da Europa, para falar para vocês. Os dois mais importantes, PIB do Reino Unido e da Espanha, eles ambos cresceram em linha com a expectativa do mercado. Então, PIB do Reino Unido avançou 0,5% no quarto trimestre do ano anterior, já é a segunda leitura, o que dá 1,9% na comparação anual. E o da Espanha, alta de 0,8% no último trimestre de 2005, o que dá 3,5% na comparação anual. Como eu disse, ambos vieram em linha com o que o mercado aguardava. Outro indicador, na Alemanha, índice de confiança do consumidor estava em 9,4 em fevereiro, e a pesquisa de março, eles antecipam a pesquisa, foi para 9,5, um resultado um pouquinho melhor e também melhor do que esperado pelos analistas, que aguardavam recuo para 9,3. E por último, outro indicador divulgado hoje pela manhã foi o índice de preços ao consumidor da zona do euro como um todo, queda de 1,4% em janeiro na comparação mensal, e na anual avanço de 0,3%. Pouquinho abaixo da expectativa de 0,4% dos analistas, mas de qualquer forma os indicadores de inflação continuam bem abaixo do esperado, bem distantes da meta de longo prazo. A aguardar agora essa reunião de março do Banco Central Europeu para ver se realmente vão ter mudanças no pacote de estímulos por lá. As bolsas na Europa hoje pela manhã avançam, motivadas principalmente por resultados corporativos divulgados pela manhã. Na Ásia, as bolsas divergiram bastante, mas o destaque ficou negativamente com as bolsas da China, que tiveram uma queda bem forte, queda de 6,41% na de Xangai e Shenzhen, motivadas principalmente por umas preocupações maiores com a liquidez de curto prazo e com a desvalorização recente do Yuan. Na parte doméstica, a gente também teve vários indicadores hoje pela manhã, começando pelos indicadores da FGV. Indicadores de confiança no consumidor avançou 2,1 pontos, na comparação entre fevereiro e janeiro, e motivado principalmente pela alta do índice de situação atual, ou seja, quando eles divulgam o indicador de confiança, eles abrem ele em dois, o que o pessoal está achando na situação de agora e o que eles acreditam que vai acontecer para frente. Na situação atual, o que eles estão enxergando agora avançou 2 pontos, e nas expectativas avanço de 1,8 pontos. De qualquer forma, a coordenadora da pesquisa ainda fala que é muito cedo para falar que é uma reversão de tendência, que provavelmente nesse primeiro semestre o indicador vai ficar oscilando entre uma alta pequena e uma queda também ligeira, não vai conseguir sair muito do patamar atual. O outro indicador divulgado pela FGV foi a confiança da construção. Essa, infelizmente, ainda continua renovando sua mínima histórica, ou seja, continua piorando como nunca antes, e ela recuou 0,9 ponto. Foi motivado principalmente como eu falei anteriormente, pela abertura da situação atual, queda de 1,9 pontos. O coordenador da pesquisa falou que principalmente o que motivou essa queda foi a piora na satisfação da situação atual de negócios. O índice de expectativas da confiança de construção permaneceu praticamente estável, com alta de 0,1 ponto. E o último indicador apresentado hoje pela manhã foi a pesquisa mensal de emprego divulgada pelo IBGE. Essa pesquisa só contempla 6 regiões metropolitanas, ela vai ser deixada de ser acompanhada muito em breve, no final do primeiro trimestre. A gente vai ficar acompanhando de perto só a PNAD contínua, mas de qualquer forma, para passar para vocês, a segunda PME, a taxa de desemprego passou de 6,9% em dezembro para 7,6% em janeiro, indicando que o mercado de trabalho continua se deteriorando bastante. De qualquer forma, foi um pouco abaixo dos 8% aguardados pelo mercado. De qualquer forma, é a maior taxa de desemprego desde janeiro de 2009. A população desocupada chegou a 1,9 milhões de pessoas. Ela avançou tanto na comparação com o mês anterior quanto na comparação anual. Então, esse 1,9 milhões de pessoas teve uma alta de 8,4% na comparação mensal, ou 146 mil pessoas entraram na conta de desocupados
de dezembro para janeiro, e de um ano para cá, ou seja, de janeiro de 2015 para janeiro de 2016, 562 mil pessoas se configuraram mais como pessoas desocupadas. Agora sim, vou devolver para o Ricardo Kim, a gente se vê novamente amanhã aqui na reunião matinal. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando para a parte de empresas, a gente teve alguns resultados relevantes aqui, começando com o Ambev. O resultado neutro para levemente negativo por conta de volume aqui no Brasil. A gente viu o volume no segmento de cerveja caindo 2,5% nesse trimestre. A Ambev comentou que isso se deve ao ambiente macro desfavorável e também ao clima com maiores chuvas do que o esperado. Isso aí impactou, obviamente, a parte de margem EBITDA que veio um pouco abaixo do esperado. De qualquer forma, a gente ainda ressalva a parte positiva aqui do resultado, né? Se a gente for ver em 2015, a geração de caixa foi muito forte, cerca de 23 bi de reais, e a gente deve ver um CAPEX menor durante esse ano. Então isso aí deve fortalecer ainda mais a posição de caixa líquido da empresa, tá? Então, a gente gosta ainda do papel, é um papel com uma gestão muito boa e no momento de crise a gente quer ter empresas com uma posição de caixa confortável e sem endividamento, que é o caso da Ambev, mas esse resultado ali neutro para levemente negativo, tá? Passando para a parte, para Vale, né, que também reportou resultado hoje de manhã. No resumo ali, a gente continua observando redução no custo caixa por tonelada, mas de novo, é um cenário extremamente desafiador, principalmente em termos de preço de minério de ferro. A gente teve não recorrente positivo nesse resultado, que inflou um pouco, então se a gente expurga essa questão, a gente vê um resultado fraco ainda, principalmente impactado também pela parte de metais básicos performando muito mal. Então, se a gente for ver essa parte de preço para baixo, a gente vê também um aumento do endividamento, que vale destacar, chegou a 3,6 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa. Um ano atrás era cerca de 1,8, então começa a chamar atenção essa questão, e também o valuation não é muito animador para Vale, por isso que a gente continua recomendando ficar fora do ativo, principalmente depois dessa esticada ali e com esse resultado abaixo do esperado. Passando aqui para a Petrobras, a gente teve ali a aprovação do projeto de lei no Senado, que tira a obrigatoriedade dos 30% de participação em blocos do pré-sal da Petrobras, e isso aí ainda tem que ir para a Câmara dos Deputados. Então, é uma questão positiva para a Petro, obviamente, mas não é isso que vai salvar o case. A questão do endividamento e interferência do governo, tudo que a gente já conhece ali, ainda deve pesar mais para o papel no curto e médio prazo. Indo para Gerdau, também uma notícia relevante, a volta da Operação Zelotes focada ali na Gerdau. A gente está falando aqui da suspeita, né, de pagamento de propina ali para o CARF em decisões com relação a impostos e pagamentos para a Receita, tá? Então isso aí deve continuar ou deve pesar hoje no papel, lembrando que sempre a gente vem falando nos programas que Gerdau, apesar de um valuation baixo, etc., tem esse risco aqui que não dá para mensurar, mas é muito grave, que é a Operação Zelotes, que vira e mexe sai o nome, então por isso que a gente sempre recomendou ficar fora do papel, porque esse risco é difícil de você colocar no papel e mensurar. E para terminar só, a BVMF, né, a gente tem toda essa conversa da oferta e alguns minoritários comentando que o preço deveria ser maior, etc. Então acho que essa conversa vai continuar, mas a gente acredita que no final as empresas devem chegar num acordo, já que a captação de sinergia aí deve ser positiva para os dois lados, tá, pessoal? Então foi isso na parte de empresas. Passando rapidamente para a parte de fluxo, aqui na casa, fluxo na XP no dia de ontem, os locais terminaram net vendidos em 46 milhões de reais, destaque na compra para SUSB, destaque na venda para Bradesco, Cosan e BBAS. Os estrangeiros eles terminaram net vendidos em cerca de 6 milhões de reais, destaque na compra para Vivi e Ambev, e na venda, destaque para Itaú e Sabesp. Para terminar aqui o fluxo na nossa parte de aluguel, mesa de aluguel ali, destaque para Natura, sempre tem muita demanda em Natura e por isso a gente vê alguns short squeeze no papel, né, aquelas esticadas ali sem muito fundamento. A gente tem também procura de Vale e Itaú, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques da nossa reunião matinal de hoje. A gente se vê ainda
durante o dia e o restante da semana na programação da Infomoney, tá, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos e até a próxima.